De Jonaltan Costa de Araújo. De Jonaltan, na verdade, foi um erro no cartório. Minha mãe queria colocar Dionatan, né? E aí, naquela época de escrivão, eles acabaram colocando um J e um L. E aí ficou Jonaltan, né? E aí minha mãe queria que fosse Dionatan, né? E aí culminou nesse erro, acho que ela não percebeu e ficou assim. Aí ficou bem diferente e a gente gosta de utilizar esse nome dele. Na infância eu jogava mais, era futebol mesmo, né? Não tinha outro, além das brincadeiras de rua, o futebol era onde a gente gostava mais, porque meu pai também jogava futebol, né? Jogava no amador aí no Campeonato Marabaense. E aí a gente começou jogando futebol, brincando na rua e até, né, descobrir esse novo talento aí. Já a arbitragem, eu jogava numa escolinha de futebol no campo do Pissarrão, na época que era Pissarra mesmo ainda. E daí lá eu começava a apitar os treinos, porque não me dava muito bem, né? Eu não tinha vaga de titularidade na categoria, eu acabava apitando os jogos, os treinos na verdade, né? E daí começou a gente pegar o gosto por aquilo e começou a apitar inclusive jogos amistosos, né, da escolinha com outros núcleos. E foi daí que surgiu esse pensamento dentro da arbitragem. Na verdade, em 2007, eu passeava ali pela 7 de junho e o saudoso Neilton Neroso, né, me fez um convite para me participar de uma reciclagem que aconteceu no Colégio José Mendonça Vergulino. A Liga Esportiva ia fazer essa reciclagem, era um instrutor vindo de Belém. Acabou que eu topei o convite, fui fazer essa reciclagem em 2007 e no mesmo ano eu acabei ingressando na Liga Esportiva de Marabá, a convite do próprio Neroso e do Messias e do Queiroz, que hoje estão à frente da comissão de arbitragem. Naquele mesmo ano havia uma crise muito grande em relação à parte financeira do campeonato, onde os árbitros estavam em greve. Até hoje as reuniões são no dia de segunda-feira. Eu cheguei lá para a reunião, porque eu já morava aqui na Velha Marabá, e daí o presidente da liga, era o Edmilson Sanches, chegou e nós estávamos reunidos no meio campo, fazendo greve, né? Os árbitros estavam de greve, cobrando os valores atrasados, uma coisa assim, não recordo bem. Foi quando o Edmilson pediu para o Messias para ele arrumar um árbitro que ia ter um jogo naquele dia, na segunda-feira, né? Era Estrela Nova e Internacional de Morada Nova pela segunda divisão. E aí na hora o Messias falou, não, vamos, quem mora na Velha? E aí o Messias foi, não, é o novato aí, o seu João e o Cibita lá da Santa Rosa, né? Então, falei, mas eu não tenho roupa. E aí, como é que eu vou apitar um jogo desse sem roupa? Aí o seu João arrumou uma camisa e a gente acabou apitando o jogo. E daí para frente passei a alternar, né, entre bandeira e apitar jogos da segunda divisão, até ingressar na primeira divisão. Foi em 2008, eu apitei os primeiros jogos da primeira divisão. E aí em 2008 chegou a federação para fazer um teste físico e uma avaliação teórica. E isso eu tinha 17 anos, eu fiz 18 em 2008, né, em fevereiro. Em 2008 a federação chegou para fazer essa captação de algum jovem na região, né, para fazer teste físico e a prova para ingressar na federação. Foi quando eu fui e tive um dos melhores desempenhos, né? Em 2008 eu já ingressei na Federação Paraense, foi muito rápido, até hoje tem colegas que se impressionam porque realmente foi muito rápido. E aí comecei a trabalhar em jogos amadores, né, da federação, intermunicipal, campeonatos de bairros, né? A federação me jogava em Tupiranga para bandeirar um jogo. Eu começava só na bandeira, né? Bandeirando mesmo os jogos. E daí depois disso a gente foi criando, como é a gíria da arbitragem, criando casca no negócio, né? Criando corpo, tendo um pouco mais de credibilidade com o futebol amador. E aí essa transição do amador para o profissional foi em 2008. Né? Pela federação, eles começaram depois de um ano, 2009, me colocar em jogos intermunicipais próximos daqui, né, para apitar. E jogos intermunicipais são jogos assim, bem difíceis, né, de cidades próximas, por exemplo, Curionópolis e Eldorado, Marabá e Tupiranga, Jacundá e Tucuruí. Então, esses jogos eu fui criando uma identidade
E aí a federação começou a apostar, né? Em 2010 já começou a me colocar de árbitro reserva nos jogos do Campeonato Paraense da primeira divisão. Eu era quarto árbitro, levantava muita placa, né? E daí veio a situação de trabalhar no primeiro repar, né? Como quarto árbitro também em 2011. E daí a gente foi começando a construir a nossa identidade, o nosso perfil. E aí naquela época o Águia jogava a Série C, isso eu não posso deixar de falar, que isso culminou também para essa oportunidade de vir, né, uma vaga para Marabá de um árbitro do quadro nacional, porque eu tinha um time que jogava uma competição nacional, só que árbitros tinham que vir de Belém, por exemplo, para fazer quarto árbitro. E daí quando foi em 2014, pulando um pouco etapas, que em 2012 eu fiz a minha estreia, né, no Campeonato Paraense da segunda divisão, apitando como árbitro central. E 2014, com essa situação do Águia, dessa despesa toda, a federação, né, então o Coronel Nunes, juntamente com o Fernando e o Guilherme na comissão naquela época, me indicaram para a CBF, né? E aí eu fiz os testes, fiz todas as avaliações da CBF, passei e no meio do ano, em julho de 2014, eu já ingressei na Confederação Brasileira de Futebol. E nesse mesmo ano, em agosto, setembro, eu já comecei a rodar o Brasil em jogos da Série D. Minha estreia foi em Macapá, num jogo entre Princesa de Solimões e Santos de Macapá. E aí dali eu comecei a incorporar um pouco mais para o Campeonato Paraense da primeira divisão, né? Atuar em mais jogos decisivos, né? Já tinha o escudo da CBF no peito, então isso garantia um pouco mais de credibilidade também. Esse moleque não está à toa na CBF, né? E daí eu comecei a fazer jogos decisivos, onde valia classificação, de time grande, Remo, Cametá, Paysandu, Independente. Então a gente foi começando a ganhar credibilidade dentro do futebol paraense. Assim, dentro da CBF a gente tem um plano de carreira, que a gente começa a trabalhar isso, que é voltar dentro do pilar mental, né? Que a gente trabalha com 4 pilares, o mental, o social, o técnico e o físico. Dentro do pilar mental a gente tem um aporte de uma psicóloga, onde ela ajuda a gente a construir isso tudo, que é um planejamento com objetivo, meta, estratégia. 2020, quando eu comecei a cair de cara, né, entrar de corpo e alma no pilar mental, eu planejei tudo que eu queria para 2021, né? Que era um projeto de curto, médio e longo prazo. E daí eu consegui alcançar em 2021. Fui num curso VAR, primeira vez, estreiei na Série B do Campeonato Brasileiro, né, em grande estilo, fiz a abertura do campeonato, todo o Brasil estava vendo esse jogo, que foi o primeiro jogo do campeonato, então foi muito proveitoso. E esse ano, eu já tinha planejado em dezembro do ano passado como seria o meu 2022, né? E aí o meu 2022 é manter uma regularidade na Série B, fazer meu nome fixar na mente do público, da imprensa, né? Isso que é importante, a gente ser lembrado. E posteriormente, no ano que vem, 2023, a gente pensar em Série A, né? Porque Série A eu já até fui, na época 2017, 2018, como árbitro adicional. Ficava ali atrás do gol com o Delcio. O Delcio era o nosso árbitro FIFA e levava mais 5 colegas com ele, e eu era um desses. Então passei 2 anos atuando na Série A mais de árbitro adicional. E para 2023 a ideia é essa, o pensamento é esse, né? Tá tudo planejado, é só cumprir realmente os objetivos, as metas, as estratégias, realizar com a tranquilidade para que a gente possa atingir, né, esse objetivo, que não é assim tão fácil também. E se vier antes, como veio a Série B antes, também a gente fica muito feliz. Mas a gente tem que trabalhar com o pezinho no chão, a curto, médio e longo prazo, porque não é assim também chegar e dizer que já vai apitar uma Série A amanhã, porque não é assim que funciona, né? Tem todo um processo e a gente realmente não pode pular etapas. Mas o pensamento é isso, Ulisses, a gente manter uma regularidade legal esse ano na Série B, com jogos decisivos, pontuais, para que em 2023 a gente possa vir numa Série A. Hoje no Brasil a gente tem um exemplo que a gente costuma falar, porque é um exemplo a seguir, né? Que é o Marcelo de Lima Henrique, e da Federação Carioca. Ele saiu da FIFA tem 3 anos, mais ou menos, ou 4,
E daí ele tem 50 anos, vai fazer 51 e passa nos testes físicos, passa nas avaliações teóricas e consegue controlar o jogo, consegue receber o jogo da comissão e entregar de volta de maneira tranquila, porque tem uma credibilidade, tem um nome, atua com regularidade. Então a FIFA, há 2 anos atrás, ela tinha uma idade limite, que era 50 anos. E aí, vendo que árbitros desse nível, né, dessa categoria, como a do Marcelo, poderiam contribuir um pouco mais para o futebol, eles acabaram liberando essa idade, ou seja, o árbitro que conseguir manter a regularidade, passar nas avaliações físicas e teóricas e conseguir conduzir o jogo e terminar, entregar tranquilo, ele vai até onde ele aguentar, né? Mas a vida útil geralmente do árbitro é entre 45 e 50 anos, sim, porque a gente vê que as limitações começam a aparecer, a parte física principalmente, você passar num teste físico nacional é muito difícil, não é fácil. Quem não treina diariamente geralmente não consegue, independente se é novo ou velho, né? Mas o limite realmente, a vida útil que a gente comenta, é entre 45 e 50 anos, sim, né? Hoje, por exemplo, no Pará a gente tem o Andrei tem 43 anos, e atua numa regularidade legal, né? Ano passado ele já não conseguiu atuar nacionalmente porque teve lesão e não fez as avaliações físicas, não conseguia passar. Então ano passado ele ficou o ano todinho sem atuar nacionalmente. E esse ano já retornou, já passou no teste físico, já foi para o curso comigo. Então a probabilidade que ele tenha por oportunidade é muito grande. A pessoa que está do outro lado, ela não sabe o que passa pelo nosso mental. E se a gente não tiver um mental equilibrado, acaba realmente sofrendo consequências para uma próxima partida, né? Eu tenho um exemplo bem recente, que foi o ano passado, quando eu acabei quebrando um paradigma em Marabá. Eu apitei o jogo Águia e Remo aqui, o jogo foi 1-1 e no final do jogo teve um gol anulado do Águia, era pro Águia vencer, e até hoje foi uma imagem muito ruim da TV, uma imagem na diagonal, não dá para cravar, só se tivesse realmente VAR, né? E o assistente era de Paraupebas e foi muito condenado, né, nesse jogo. E eu, por ser de Marabá, né, que fiz um grande jogo, no final do jogo aconteceu isso, acabei levando um pouco de culpa nisso tudo. Por quê? Porque o torcedor ele não sabe que numa situação dessa o árbitro ele não pode intervir numa regra 11, no qual ele está num posicionamento que é fidedignamente do assistente, né? Então o torcedor, alguma parte da imprensa, inclusive até me criticou muito. Mas o que é que eu fiz? Fui para casa, assisti o jogo, né? Fiquei tranquilo, mas quem era o meu ombro amigo? Só a minha família, né? Minha esposa, minha filha, que tipo assim, quando você é atrocidade, que esse eu chamo assim porque realmente é difícil. Quando você, por exemplo, marca um pênalti equivocadamente ou deixa de marcar, a única pessoa que vai te abraçar e te ouvir é a tua família, né? Então eu procuro, se por exemplo eu cometer algum tipo de equívoco no campo, eu procuro assistir o jogo no outro dia, ver onde eu errei, ver onde eu preciso melhorar, ver o que faltou, né, naquele momento para que eu pudesse tomar a decisão assertiva, porque acontece muito isso. Às vezes faltou oxigênio, às vezes você respirou de uma maneira que não era para respirar e chegou numa jogada que era para você estar 100% e você não estava. Então eu procuro ver, né, trabalho isso tecnicamente no campo, vou para o campo, corro sozinho, às vezes a minha esposa vai comigo e filma para ver se eu estou correndo da maneira correta. Então eu procuro fazer isso e filtrar, né? A gente vai amadurecendo aos poucos e ver que a imprensa fala uma coisa, você não pode se impressionar exatamente com o que eles falam, porque às vezes eles não têm o conhecimento técnico da regra do jogo, né? Às vezes pode até estar falando uma coisa correta e alguns usam muito o coração para isso. Às vezes a gente recebe comentários de que tinha que ter um pouco de imparcialidade com relação da imprensa e não tem, mas aí você tem que usar aqui, né? Igual eu falei no início, o pilar mental ele acabou mudando minha vida, né? Você filtra, você observa, vê o que é positivo, vê o que é negativo, separa ali dentro do seu do seu cérebro para que você venha mais forte para uma outra partida. E sobre essa questão aí do mental,
você disse que tem psicólogos disponíveis na CBF, vocês conseguem, ela disponibiliza se você precisar, por exemplo, consultas online com psicólogos, como é que é, esse suporte que eles dão? Exatamente, antes de eu ir para o curso agora, eu tinha marcado uma reunião, uma vídeo com ela online, que é a doutora Marta, né? Ela atende todos os árbitros a hora que quer, mas desde que, né, não atropele horários dos colegas. E aí ela não tinha horário porque ela estava para lá, para o curso, né, em Águas de Lindóia. E eu acabei sendo convocado na segunda turma e fui. E quando chegou lá eu tive que conversar com ela, né? A gente conversou bastante sobre as perspectivas, né, alguns trabalhos. E essa relação de você estar aqui, por exemplo, a qualquer momento você pode agendar uma hora com ela, ela entra na videoconferência com você e você tira ali 30, 40 minutos, até uma hora, dependendo do tempo dela, que ela disponibiliza para você, né? E trabalha a psicologia do esporte voltada, aplicada realmente na arbitragem, né? Você conviver com erros, conviver com lesões, conviver com frustrações, porque às vezes você pensa, pô, eu vou apitar aquele jogo, eu quero aquele jogo, e não é o momento. Às vezes você está naquela expectativa, vou apitar um repar, e aí não chegou a hora. Né? Você está naquela, vai ser eu, e não é a sua vez. Então aí a gente começa a lidar também com as frustrações, né? E ela envolve também a nossa família. Então um trabalho mental, por que eu falo que ele mudou minha vida? Porque ele me ajuda, né? A doutora Marta, ela me ajuda não só a nível nacional, a arbitragem, mas também na vida pessoal. A gente começa a avançar em situações de que você vive a arbitragem em si, mas às vezes você esquece um pouco do seu trabalho, esquece um pouco de sair com sua família, um lazer. Então, isso tudo ela trabalha conosco para que a gente não possa perder o foco. Então, a disponibilidade da parte psicóloga da CBF para todos os árbitros é disponível. Alguns não aderem a essa ideia, não acionam. Ela mesma fala, não vem porque não quer. Então, a partir do momento que comecei a trabalhar, a minha carreira deu uma alavancada e, consequentemente, a minha vida social também. Assim, a própria CBF também nos dá um aporte físico, tem um instrutor físico internacional e a Federação Paraense também, né? E aí a minha facilidade, eu falo facilidade porque eu estou distante, era para ter uma dificuldade muito grande da capital, 600 quilômetros, né? E lá eles treinam toda terça e quinta. Eu aqui, eu treino todo dia, de segunda a sexta, né? Eu, como sou professor de educação física, eu acabo criando meu treino, às vezes eu adapto com um treino lá de Belém, mas eu consigo manter isso e manter uma dieta legal. Porque quer queira ou quer não, o árbitro de futebol hoje que quer apitar profissional, ele tem que usar o jogador como inspiração. É alto rendimento, ou seja, o árbitro ele corre entre 10 e 12 quilômetros por jogo, né? Se você colocar um monitoramento nele, vai acontecer isso, que todo jogo meu eu monitoro isso através do aparelho que eu utilizo. Mas a gente tem que olhar o jogador de futebol, a rotina que ele tem. Ele treina todo dia, ele descansa, né? É diferente, ele trabalha com aquilo. Se eu não tiver o meu outro emprego, eu vou deixar de sustentar a minha família. Mas você tem que pelo menos aproximar isso, né? E no meu caso eu treino todos os dias, né? Quando eu não consigo uma brecha para treinar naquele dia, eu chego em casa, cuido do que tem que fazer à noite e eu dou alguns tiros na frente da minha casa. Né? Quando o tempo aperta, tem trabalho, tem família, tem que levar filho no colégio e acaba que eu falo, não, eu vou treinar aqui na frente de casa, vou dar uns tiros aqui na frente de casa e vou resolver meu problema. Porque não deu tempo de ir na academia, não deu tempo de correr na rua, então é isso que eu faço e eu tento seguir, né? Isso arriscar, na quarta-feira não treinei, eu vou recompor isso no sábado. Geralmente sábado e domingo é o descanso, né? Então eu sempre tento manter esse equilíbrio para que não possa perder também a parte física. Se a gente não tiver uma esposa igual eu tenho que abrace a causa, complica, né? Porque eu já perdi aniversário da minha esposa, a última agora foi meu aniversário, que eu estava longe delas, né? Eu estava apitando em Paragominas no sábado e sábado era meu aniversário. Então perdi aniversário de filha, aniversário de mãe, dia das mães, dia das mulheres, né? Então realmente o árbitro ele vai passar por isso, né? E aí às vezes acontece de você chegar e perder, por exemplo, eu ainda não perdi, mas já estou vendo a hora de perder, por exemplo, a formatura da filha, um exemplo, entendeu? Então são situações que a própria família, né, a tua esposa, a tua própria filha, o teu filho,
ele tem que abraçar a ideia. Se não abraçar a causa, realmente a gente vai ter o atrito, né? Ah, você só pensa em futebol, você só vive futebol. Então, se não tiver esse aporte da família, é complicado. Porque às vezes também a gente chega de um jogo desse, e aí, por exemplo, cheguei ontem, e aí hoje tem um jogo do Águia e Marabá. A vontade de ir assistir. Mas aí eu também tenho que pesar na balança, ver o que é mais importante. Eu passei 12 dias fora, eu cheguei ontem, fiquei com elas, hoje já tem um jogo. Falei, não, eu posso assistir esse jogo na televisão em casa, né? Não precisa eu ir ao estádio, né? O futebol a gente vive, mas também a gente tem que ter esse equilíbrio, botar na balança o que é bom e o que é ruim para aquele momento. Então a família realmente ela tem que ajudar nesse processo, se não ajudar fica realmente inviável. Senão não tem como a gente... A ferramenta VAR, ela veio em 2018, 2019, e o que acontece? É realidade. Então, os campeonatos estaduais começaram a usar em semifinal e final dos seus campeonatos, né? Em seus respectivos lugares. A Federação Paraense ia usar esse ano. E aí aconteceu esse imbróglio, né, que está acontecendo na Casa do Futebol e deixaram para o ano seguinte. A gente claro que perde, né? A CBF vai escalar um árbitro VAR para um determinado jogo da Série B. Vou pegar aqueles que ali que tem no campeonato deles, eles estão trabalhando com a ferramenta, apesar de ter o curso, mas estão trabalhando com a ferramenta, estão aprimorando isso. Eu vou trazer eles, vou escalar. Então, quer queira ou quer não, a gente entra em desvantagem porque o nosso campeonato não tem. O Dejonta passou 12 dias lá, treinando, simulando situações reais, que era uma competição dentro do CT de treinamento. E daí, saiu daqui bacana, homologado pela FIFA, mas no campeonato dele não tem. Então, vou preferir colocar o árbitro que tem e o dele não tem. Então, realmente a gente sofre essa desvantagem, sem sombra de dúvidas. Na verdade, desde quando eu entrei, né, eu estou lá até hoje, já vai fazer 10 anos na escola Fazendinha, que agora mudou para Claretiano, né? Foi um acordo que eu fiz inicialmente, né? Eles pediram exclusividade, que eu trabalhava em 3 colégios, fui só para lá. E daí eu falei, quando for ter uma viagem, eu colocar alguém substituto no meu lugar, alguém de confiança. E daí não é todo lugar que realmente aceita isso, né? Então a escola confia no meu trabalho, acabou abraçando a ideia, né? Até porque a gente representa não só o Pará, mas uma região bem sofrida, que é a nossa região aqui de Carajás. Então a gente acaba representando e levando o nome de Marabá para fora, né? E aí eu tenho que correr atrás de alguém para substituir. Agora a equipe aumentou lá dentro do colégio e eu acabei tendo vantagem quando a equipe aumenta. Então, assim, por exemplo, passei esses 10 dias fora, quem me substituiu foi um próprio professor que já trabalha no colégio, né, em outros horários, e acabou me substituindo. Mas a opção é essa, eu não posso deixar desguarnecido, né, viajar e deixar, né, alguém sem ninguém. Mas, assim, volto a repetir, não é toda empresa, não é toda instituição que consegue absorver isso, né, então... Eu sou grato a Deus, grato à instituição que eu trabalho por abraçar também essa causa junto comigo. A minha mãe, em 2008, foi no primeiro ano, eu apitava muito ali na Santa Rosa, no Del Cobra. Era um lugar que até hoje eu gosto de ir lá, né? Não apito mais lá porque às vezes o tempo não dá, mas isso não impede. Qualquer hora que me convidar eu estarei indo lá. Eu ia para lá pela manhã e acabava ficando até o final da tarde. Eu apitava 2 jogos de manhã no domingo e 2 jogos à tarde. Às vezes almoçava na beira do campo, tinha aquela brincadeira. E uma certa vez, um jogo mata-mata, eu fui apitar e o meu irmão jogava num dos times e minha mãe foi assistir. E daí, um torcedor que estava do lado, não sabia que ela era minha mãe, arrebentou ela, xingou demais. E aí ela olhou para a pessoa assim e falou, é meu filho, não sei o quê. E dentro do jogo... eu acabei expulsando meu irmão porque o meu irmão me chamou de filha ou seja, ela. E depois desse dia, nunca mais ela assistiu o jogo meu, né? Ela evita assistir, inclusive, os de TV. O último jogo que ela foi tentar assistir de TV, ela me ligou depois do jogo. Meu filho, eu tentei assistir, só consegui assistir 10 minutos. Porque eu não consigo, né? É muita pressão e realmente... Aí, depois disso, ela nunca mais assistiu. Mas também ela
ela já deu tempo dela absorver isso tudo e é cultural isso, né? O torcedor, o árbitro se equivoca, o torcedor xinga a mãe, né? Só sobra pra mãe. Então acho que ela já absorveu isso e isso que é legal. E também gosta, né?